Então, o DISC vem daí e ele funciona da seguinte forma. Cada pessoa, a personalidade das pessoas é composta por 4 traços de personalidade. Como eu falei agora há pouco, dominância, influência, estabilidade e conformidade. Então, quando a pessoa tem um teste aplicado, uma avaliação de perfil comportamental, uma análise de perfil comportamental, ela dá a intensidade de cada um desses traços de personalidade, que pode ser alto ou baixo. E isso compõe o perfil comportamental da pessoa. Então vamos começar com a dominância. A dominância é um traço que, quando uma pessoa tem esse traço alto, a pessoa tende a ser ousada, tende a ser direta, tende a ser competitiva, tende a ter foco em resultados. Essa é uma pessoa que geralmente é acelerada, uma pessoa que geralmente está muito focada na tarefa, mas no resultado em si, ela está interessada em qual vai ser o ganho disso que vai ser feito. Ela está muito focada em resultados. É uma pessoa que lida bem com desafios, que gosta de ser estimulada, que gosta de bater metas, gosta de se superar. Já uma pessoa que tem uma baixa dominância, que tem a baixa intensidade nesse traço, dominância, ela tende a ser mais cooperadora, mais moderada, mais diplomática, mais modesta. Você percebe que é uma pessoa que ela já não tende a tensionar tanto os ambientes onde ela está, porque ela valoriza muito essa diplomacia, a cooperação, a cordialidade. Lembrando que não existe perfil ou traço bom ou ruim. O problema é a inflexibilidade. O traço é quem a pessoa é. Todas as habilidades, todos os traços são importantes e podem ser muito bem usados numa equipe multidisciplinar. Então, sabendo disso, para que você talvez não caia na tentação de fazer um juízo de valor ou de achar que um traço é melhor do que o outro, eu deixo isso bem dito. Então, uma pessoa que é baixo dominante, ela tem essa característica. Vamos passar agora para um outro traço de personalidade, que é a influência. Então, uma pessoa que é autoinfluente, que tem esse traço alto, ela tende a ser carismática, tende a ser otimista, tende a ser persuasiva, tende a ter foco mais em pessoas. Ela gosta de estar rodeada de pessoas. É difícil uma pessoa que é autoinfluente se sentir bem, ou pelo menos se sentir bem por muito tempo, num trabalho em que ela trabalhe sozinha, só no computador. Geralmente é aquela pessoa que está sempre andando no ambiente de trabalho, conversando com as pessoas, que não tem dificuldade para começar ou para manter uma conversa. É uma pessoa que gosta muito disso, do relacionamento pessoal. Ela tende a ser otimista, carismática, aquela pessoa que chega já ilumina o ambiente, gosta de falar muito, de se comunicar muito, e ela é muito persuasiva. É uma pessoa que tem facilidade em fazer os outros quererem o que ela quer. Porque isso é persuasão, né? Persuasão não é você impor a sua ideia, você ter comando. Isso é um outro atributo que é útil em várias situações. Mas a persuasão é a pessoa ter a capacidade de fazer o outro querer o que ela quer. Então, essas são características de quem é autoinfluente, de quem tem alto o traço influência. Já quem tem baixo o traço influência, tende a ser quem é baixo influente, tende a ser muito mais reservado, mais formal, mais desconfiado, mais concentrado. É uma pessoa que precisa de mais dados para ser convencida das coisas. Então observa, alta dominância, baixa dominância, alta influência, baixa influência. Agora vamos passar para o traço estabilidade. Uma pessoa que é o S no DISC, né, porque é em inglês. Então, alta estabilidade, uma pessoa que é alta estabilidade, ela tende a ser acolhedora, tende a ser paciente, tende a ser um bom ouvinte e tem foco em planejamento. Ela também, como o auto-influente, ela gosta dos relacionamentos, mas de uma forma mais diferente. Ela tende a prezar por relacionamentos mais profundos, de mais confiança. Ela demora para confiar numa pessoa, mas uma vez que ela confia, ela é uma pessoa que também é extremamente confiável, com a qual você pode contar. É uma pessoa, o auto-influente, ele é uma pessoa que tende a ser a cola dos relacionamentos. Tende a botar panos quentes, a resolver quando as pessoas estão em discórdia, quando tem uma briga, uma discussão, ela é aquela que entra para resolver. Ela geralmente prefere a harmonia, prefere a manutenção de um relacionamento do que estar certo. Então, é uma pessoa muito paciente, geralmente um bom ouvinte, acolhedor, é uma pessoa que gosta muito de planejar. E por outro lado, então, isso gera uma dificuldade nela em trabalhar com improviso, com cenários inesperados. Então isso tem que ser sabido quando você está tratando com uma pessoa que é autoestável. Já uma pessoa que tem o traço estabilidade baixo,
ela tende a ser mais impulsiva, mais acelerada, tende a ter mais facilidade de até buscar multitarefas, tende a ser bastante dinâmica. Então é uma pessoa que às vezes se impacienta quando tem que ficar parado fazendo uma coisa, ela quer agir, quer fazer várias coisas, e aí essa habilidade pode ser usada para de fato tocar vários projetos ao mesmo tempo, mas uma pessoa que é baixo estável, ela tem que ficar atenta porque o multitarefas, reconhecidamente, é um fator que diminui a performance da pessoa, gasta mais energia para fazer a mesma quantidade de coisas. Então esses são traços da pessoa que é baixo estável. Passando para o traço da conformidade, você observa que uma pessoa que é autoconforme, ela tende a ser mais detalhista, tende a ser mais organizada, mais analítica e focada em tarefas. Então, é uma pessoa que geralmente lida muito bem com trabalhos como planilhas, com trabalhos como um desenvolvimento de software, em que eu tenho que fazer várias linhas de código perfeitas. Se tiver um elemento errado no código, em milhares de linhas, eu travo a execução do código. Então, é uma pessoa que tem uma facilidade de concentração e ela precisa de fatos, precisa de dados para se convencer. Ela também não acredita facilmente em uma teoria ou em uma ideia, ela precisa ser convencida com fatos. É uma pessoa que tem uma inclinação para provas científicas, para a ciência, mas é uma pessoa que, geralmente, quando ela se convence de algo, é interessante que você ouça essa pessoa, porque ela não está se convenceu disso no entusiasmo ou de forma leviana. Ela geralmente fez uma análise e ela está falando porque ela sabe que aquela é a posição que deve ser tomada. Então, se você identifica alguém como um autoconforme, se você tem alguém autoconforme na sua equipe, saiba disso. Ela dificilmente vai dar uma opinião leviana e ela também não faz questão de sair opinando em tudo. Ela precisa, de fato, de dados para formar a sua opinião. É uma pessoa que é muito atenta a detalhes, então em uma tarefa de controle de qualidade, de busca de detalhes, é uma pessoa que faz um trabalho muito bem feito. Então, esse traço, conformidade, quando ele é baixo, quando a pessoa tem esse traço baixo, a pessoa tende a ser mais criativa, mais informal, mais flexível e ela tem mais tranquilidade em assumir riscos. Então, observa só. Você percebe que alguns traços altos de personalidade são parecidos com outros traços baixos. Por exemplo, se eu pego uma alta dominância, a característica é parecida com a baixa estabilidade. E, por sua vez, a alta influência é parecida com a baixa conformidade. Então, isso é, de fato, uma característica, tem perfis que tendem a ser opostos. O que não impede da pessoa ter os dois desenvolvidos na sua personalidade, altos na sua personalidade, porém, quando isso acontece, esses perfis eles não são intensos. Então, a pessoa tem mais facilidade em flexibilizar, porém nem tanta facilidade em usar um atributo base desse traço de personalidade com muita intensidade. Então, lembrando, as pessoas não são... eu tenho os 4 traços DISC e eu não sou um traço, eu tenho ele mais alto. Então, dentro de uma escala de 0 a 100, que é o que a avaliação de perfil comportamental te dá, quando eu tenho um traço com intensidade maior que 50, eu posso dizer que eu tenho alta dominância, que eu sou autodominante. Quando ele está menor do que 50, eu não considero isso para falar sobre o meu perfil comportamental. Assim sendo, as pessoas podem ser, por exemplo, DI, dominante influente, DC, dominante conforme, SC, estável conforme, CS, conforme estável, CI, conforme influente, tudo dependendo da combinação. Então, no teste, geralmente, o mais comum é que a pessoa tenha 2 perfis principais, como eu falei, por exemplo, um DI, dominante influente. Pode acontecer dela ser um perfil puro, por exemplo, I puro, influente puro, ou pode acontecer também dela ter 3 perfis, o que é mais raro. Mas tudo isso indica as aptidões, as afinidades, a capacidade que essa pessoa tem de usar os atributos de cada traço de personalidade no seu dia a dia para obter resultados.